Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês aí? Animados para mais uma aula, né? Vamos fazer agora a introdução da nossa expedição 3, tá? Lembra que eu falei para vocês no início do ano que eu iria trabalhar as expedições ímpares, então já vimos a expedição 1 e agora vamos entrar na 3. O Ailton, na sequência dele, é expedições pares, então 2, 4 e assim por diante. Então, dentro da expedição 3, nós vamos começar a ver características relacionadas à indústria brasileira. Então, a indústria no Brasil, a evolução da indústria, quando essa indústria chegou, a importância dela, né? Porque as economias do mundo todas começaram a passar por uma mudança muito grande quando entraram na Revolução Industrial. A nossa é um pouco atrasada, tanto que vocês vão encontrar alguns textos depois mais adiante que a nossa indústria ela é chamada do tipo tardia, porque ela começou muito depois. Então, o nosso processo, a nossa evolução industrial, ela aconteceu por etapas, e é o que eu quero mostrar para vocês. Então, a origem da indústria. Então, vamos lá. Apesar de ser considerado indústria emergente, como eu estava falando, ou seja, que vem passando por um crescimento, né, um crescimento rápido, ela é também considerada muito atrasada. Em relação a outros países, a nossa ainda é muito lenta. A nossa começou quase 100 anos depois daquela que aconteceu lá nos Estados Unidos, que aconteceu na Europa. Então, por isso que ela é chamada de atrasada. Tá? Mas mesmo assim, em relação a alguns países, nós estamos bem. Tá? E as indústrias no Brasil se desenvolveram a partir, primeiro, da própria mudança estrutural nossa. Né? A forma como a nossa economia é evoluindo, houve a necessidade, então, de investir em novas formas de ganhar dinheiro. Então, antes era muita agricultura, né, voltada para a agricultura, para a pecuária, para a extração de minérios, mas isso não fazia a economia desenvolver e crescer. Somente depois que a gente entra num processo de desenvolver indústrias e aceitar a entrada de indústrias aqui dentro do Brasil, é que a gente vai começar, de fato, a passar por um crescimento. E isso vai acontecer já no final do século XIX e início do século XX, que já é uma das etapas. Então vamos lá. Primeira etapa. Primeira etapa, ela aconteceu então do período do descobrimento até 1808. Então esse período aí é chamado de período colonial. Não era permitido aqui no Brasil ter indústria. A gente não podia ter desenvolvimento de indústria. Então nós desenvolvíamos então quase tudo era na base artesanal, né, como está aí no texto, os engenhos. A única fonte de riqueza nossa era extrair a cana, transformar ela em açúcar e mandar para a Europa. Então não era permitido para a gente desenvolver nenhum tipo de indústria nesse momento. Então essa é a primeira etapa. Então era período colonial, não havia indústrias, né? A história só começa a mudar quando a gente entra na segunda etapa, que vai ser entre 1808 e 1930. 1808 é uma data muito importante, porque a primeira etapa termina e começa imediatamente a segunda etapa nessa data. E o que tem de importante nessa data? É a chegada da família real ao Brasil. Então, a chegada da família real, né, o Dom João VI, Dom Carlota Joaquim, o Dom Pedro I, o Dom Miguel, né, os filhos dele, o Dom Pedro I, que viria a ser o imperador do Brasil, né? Então, a família real chega e imediatamente eles começam a abrir o mercado para a chegada de capital estrangeiro, para a chegada das primeiras inovações. Então, as primeiras empresas já final de 1870, 1890, já ali no final do século XIX, começam a surgir as primeiras empresas, né, mas elas eram ainda muito rudimentares. Produziam o quê? Alimento, tecido, vela, sabão, era coisa básica. Era ensacar, né, o café, o açúcar. Então não era uma indústria moderna, não trazia tantas inovações. Né? Então tratava-se de produtos sem grande empenho tecnológico. Era uma indústria meio primitiva. Coisas que lá na Europa já estavam investindo numa indústria mais pesada,
Aí o que ia sobrando de lá, que eles não precisavam mais, a gente não quer mais esse tipo de indústria aqui. Aí vendia, né? Passava para os países mais pobres, como era o caso nosso nesse período aí da segunda etapa. Então a gente recebia basicamente maquinários e peças já ultrapassadas, tá vendo essa imagem aí das pessoas aqui, ó, trabalhando? Então as indústrias eram o quê? Ensacar grãos ou as primeiras fábricas de tecido, coisas bem rudimentares. E aí a gente vem para a terceira etapa. A terceira etapa começa na década de 30, quando vem a crise do café aqui no Brasil e eles precisavam mudar imediatamente, encontrar uma nova maneira de ganhar dinheiro, um novo empenho. E aí eles perceberam o quê? Vamos melhorar as nossas ferrovias, as rodovias. Então eles começaram a receber ajuda estrangeira, né? Começou a chegar aqui no Brasil algumas empresas estrangeiras e começaram a investir no nosso mercado. Foi quando o Brasil criou duas empresas que foram muito importantes no nosso desenvolvimento industrial, que foi a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela foi fundada na década de 40, por volta de 1947, e também a criação da Petrobras. Essa que a gente tem até hoje aí, que produz a gasolina, que está enfrentando aí a Lava Jato, desvio de verbas e corrupções, ela já existe desde 1953, tá? É a Petrobras. Então, com o surgimento dessas duas empresas brasileiras, a gente começa de fato a entrar num processo de desenvolvimento industrial. Aí há uma evolução dos meios de transporte, melhora as estradas, melhora as ferrovias, a distribuição de produtos nossos, né, começa a circular mais pelo Brasil, começa a ser enviado para outras regiões do nosso país. Então há um processo, essa terceira etapa ela foi muito importante para consolidar a nossa indústria. E aí vem a quarta etapa. A quarta etapa teve início, então, nos anos 50, com o presidente Juscelino Kubitschek, quando ele começa a trabalhar para a fundação de Brasília, né, ele construindo Brasília. Então, a quarta etapa começa na década de 50 e vai até hoje. Nós ainda estamos na quarta etapa. Por quê? Nessa quarta etapa vão surgir algumas características. Olha, eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, entrada de recurso e investimento estrangeiro, ou seja, os outros países que já estavam mais ricos, desenvolvidos, tinham muitas indústrias, eles tinham dinheiro para emprestar. Então o Brasil começa a receber dinheiro emprestado lá de fora para a gente abrir indústrias aqui no nosso país. Segundo, a entrada de empresas de origem estrangeira, ou seja, as multinacionais. Aí chega aqui no Brasil a Coca, a Caterpillar, Fiat, Volks e tantas outras empresas. Desde a década de 50, elas começam a se instalar aqui no Brasil, que são as multinacionais. Então, o que é uma multinacional? É uma empresa estrangeira que tem uma filial aqui no Brasil. A sede é lá nos Estados Unidos, a sede é lá na Alemanha, mas tem uma filial aqui. Terceira característica, aumento, infelizmente, né, a gente recebe dinheiro de fora, a gente recebe uma empresa de fora, melhora o nosso crescimento, porém, aumenta também a nossa dependência econômica, a gente vai ficar presa a esses empréstimos, aumenta, né, as indústrias e a tecnologia em relação aos países desenvolvidos aumentou, mas essas tecnologias vêm aqui, ó, com as multinacionais. Então a gente fica preso a eles. Então a gente vai começar a estudar isso, tá? Entender como se deu esse processo de desenvolvimento industrial e as consequências dele no nosso dia a dia. É bom, é ruim, mas a gente sabe que por um lado é muito bom porque hoje a gente tem muitas inovações. Não tem um país hoje que possa viver, né, sem indústrias. Então é isso, pessoal. Essa é a introdução. Você vai lá na expedição 3, né, o capítulo 1, e já começa a dar essa lida aí, entender essas características, ok? Tudo bem? Então a gente vai ter uma aula depois para falar desse assunto. Um abraço, tudo de bom para vocês e até qualquer hora.